E como a gente vinha falando aqui, deputados devem se reunir então para tratar a reforma tributária que enfrenta dificuldades para aprovação. Sobre esse assunto a gente conversa com o Eduardo Zangherolami, especialista em Direito Tributário pelo Instituto de Ensino e Pesquisa, o INSPER, e em Contabilidade Tributária pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fabrício. Bom dia a todos. Eduardo, quais são os impactos com a demora da aprovação da reforma tributária? De fato, o país precisa de uma reforma tributária, todo mundo já está muito acostumado aí com a nossa ineficiência fiscal, as inúmeras obrigações acessórias, só que o nosso sistema é muito complexo. Não é fácil fazer uma reforma, tanto que falam de reforma tributária há 20 anos, até hoje não aconteceu nada. Então, eu não vejo com tanto problema o fato disso ficar para o final do ano, até mesmo porque toda alteração tributária só pode gerar impacto no ano seguinte e após 90 dias. Então, se aprovada até o final desse ano, a partir de 2024, depois de 90 dias do início do ano, ela já poderá ter vigência. É melhor a gente demorar um pouco mais para aprovar uma reforma tributária que funcione e que atenda às necessidades do país, do que aprovar um texto ainda muito preliminar, com uma série de inconsistências e dúvidas, tanto por parte dos entes como por parte dos contribuintes. Tá certo, a gente conta aqui também com a participação do Cristiano Vilela. Cristiano, sua pergunta. Doutor Eduardo, um bom dia, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Um ponto que está sendo discutido agora, nos últimos dias, é referente a uma possibilidade de se dividir o IVA, né, que seria o imposto único para uma série de tributos, se dividir em dois e termos o IVA dual. Né? Você vê isso como uma possibilidade razoável, interessante? Você vê de alguma forma uma grande dificuldade de se ter um único imposto, que acredito eu simplificaria bastante para o cidadão? Qual que é a sua avaliação sobre esse ponto? De fato, a proposta original era de um único imposto que substituiria 5 impostos, né? PIS, COFINS, ISS e ICMS, que reunia impostos federais com impostos estaduais e municipais. O problema é que tem uma discussão entre União, estados e municípios sobre competência, e os estados e municípios não querem depender da União para ter esses repasses, acham que vão perder autonomia. Então, me parece que, por uma conveniência política, para facilitar a aprovação, é que sugeriram e está em pauta essa criação agora de 2 impostos, né? Um IVA federal e o IVA estadual. Mas tem um ponto aqui muito importante, que todo mundo está falando de simplificação. A transição dessa reforma tributária deve levar cerca de 10 anos. Então, por 10 anos, eu não vou ter uma simplificação, eu vou ter uma complicação do sistema tributário, porque eu já vou lidar com o sistema atual, com os inúmeros impostos que eu tenho e com mais novos 2 tributos. Então, de fato, é algo que precisa ser bem sopesado nos debates. Eduardo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ela já afirmou que a proposta deve levar o semestre inteiro no Senado. Eu queria saber a sua avaliação. Você acha que essa proposta vai ser concluída só no final do ano mesmo? Eu acredito que sim, ainda precisa ser votada na Câmara para depois ir para o Senado. Certamente o Senado vai querer se aprofundar no texto, fazer sugestões, e esse debate não é um debate simples. Sempre que eu puxo de um lado, descubro o outro lado. Tem os empresários, os contribuintes, do outro lado tem os estados e os municípios, e chegar em uma unicidade de entendimento aí que atende o interesse do país é uma tarefa bastante complexa e me parece prudente que seja bastante debatido. Vilela. Eduardo, você analisa que essa discussão da reforma tributária, ela pode trazer reflexos, inclusive, na economia brasileira, no longo prazo, a partir do momento que tivermos uma simplificação dessa estrutura tributária? Você entende que a desorganização, a bagunça tributária que se tem hoje no Brasil, ela é um fator que acaba, de alguma forma, deixando o país menos atrativo para investimentos? Não tenho dúvida, Vilela. O custo das empresas para administrar e acompanhar o sistema tributário atual é gigantesco. Eu tenho clientes que têm 200 funcionários em departamentos contábeis e fiscais para poder entender
todas as alterações de legislação, novas regras, implementar sistema e por aí vai. Então, simplificar vai gerar maior competitividade, que vai reduzir custos. O problema é que o discurso de se simplificar é muito bonito, só que na prática, a hora que você vai ver o texto e vai entender a regra de transição, a simplificação vai demorar muito tempo para acontecer. Eduardo, existe alguma saída mais simples, então, para conseguir essa simplificação da reforma tributária? Na forma como está o texto, me parece que não. Talvez diminuir o prazo de transição, fazer uma reforma mais madura, já entendendo todos os aspectos, porque a gente está fatiando a reforma, né? Então, primeiro eu vou fazer essa do IBS, depois vou olhar imposto de renda e por aí vai. É difícil, nesse fatiamento, você ter uma visão ampla de tudo que está sendo discutido. Então, se os debates forem mais profundos, a ponto de se ter uma visibilidade maior do contexto como um todo, eu acredito que poderia ser feita uma transição mais célere com o objetivo de simplificar mais rápido o sistema. Tá certo, então a gente conversou com o Eduardo Zangherolami, especialista em reforma tributária. Muito obrigado pela sua participação, Eduardo. Eu que agradeço, Fabrício Vilela.